Olá, eu sou o jornalista Maurício Sanches. E eu sou Henrique Medina, presidente da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. E este é o primeiro podcast da ADEME Amazonas, o Papo Imobiliário, que dentro deste formato, para o digital, nós vamos falar sobre pautas do mercado, sobre o que é tendência, né? Levar para vocês os temas mais importantes e discutidos neste cenário. E Henrique, gostaria que nesse primeiro episódio você pudesse contextualizar para quem está nos assistindo por que nasceu esse formato de podcast da ADEME, qual foi essa necessidade que vocês, enquanto mercado, né, puderam observar. Bom, primeiramente, foi uma intenção da ADEME, né, da nossa associação, se aproximar cada vez mais das empresas, seja elas já do mercado imobiliário ou seja aquelas que ainda não são e que aspiram um dia vir a incorporar e fazer empreendimentos, né, residenciais ou comerciais. Então, a ideia é se aproximar dessas empresas e, claro, é também passar informações relevantes para a população que tanto gosta de falar de habitação, né? Então, quem não tem primeiro imóvel quer comprar o seu primeiro imóvel, né? Quem quer casar quer Que é casa, casa. né? Então, e quem já tem o seu primeiro imóvel quer um segundo, quer um terceiro, quer um imóvel maior, quer morar perto do rio. É um investimento, né? E adquirir um Exatamente. imóvel hoje é um E um investimento, excelente investimento. com Então, certeza. a ideia do papo é esse. E a gente trazer dentro de um formato digital, né? Hoje todo mundo está no digital, hoje as pessoas consomem, né, vários conteúdos que antes era na mídia, né, offline, estão no online agora, e esse formato é justamente para celebrar os 10 anos da ADEME, que completa em maio, esse novo formato, trazendo muita novidade para vocês. E nós temos um convidado especial hoje. Eu gostaria que o Henrique pudesse apresentar o nosso convidado. Bom, então, no primeiro evento, no nosso primeiro programa, convidamos nada mais, nada menos do que Pauderley Avelino, é um ícone do mercado imobiliário, não só do Amazonas, mas do Brasil todo. Alguém que eu conheço muito e tenho bastante carinho. Então, queria agradecer aqui a presença e vamos levar esse papo da forma assim muito tranquila e levando a todos os nossos telespectadores informações importantes sobre o mercado imobiliário e, claro, sobre a sua linda história de empreendedor no nosso estado e no nosso país. Bem-vindo, Pauderley Avelino. Para quem está nos assistindo e não conhece, né, vai conhecer a partir de agora, então, a história também desse homem que, né, concretizou e faz parte da história do mercado imobiliário local, né, é o fundador, presidente da Construtora Capital, também tem aí o grupo, né, que abarca aí a Morar Mais, enfim, tem ali uma estrada e é por isso que a gente está com você hoje aqui para, nesse primeiro episódio, contemplar aí informações valiosíssimas do setor. Muito bem-vindo. Legal, obrigado. Quero assim agradecer muito a acolhida, dizer que eu estou bastante honrado em participar desse primeiro podcast, Henrique, Maurício, e estou aqui assim, com muita alegria para a gente poder compartilhar, né, um pouco da nossa história, para falar um pouco do nosso negócio, falar do mercado, falar das coisas que deram certo, falar de coisas que dão errado, mas Que serve de lição, né? Inclusive o que é deu o, errado. o nosso então tudo passa por você acumular experiência, Sim. né? E você, a empresa chegar com 50 anos, como nós fizemos no ano passado, viva, né? Crescendo, ampliando a operação e tudo mais, eu acho que é um legado bom e que a gente também quer compartilhar para que sirva também de exemplo, né, para tantos empresários, para tantas empresas que estão começando, que estão trilhando nessa mesma jornada e que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, né, para que as pessoas não passem só pelo que a gente passou, mas que cortem caminho para que cheguem lá mais rápido.
Vanderlei, você falou em 50 anos de histórias da capital, né? Então você, enquanto empreendedor, empresário, já passou por várias situações de altos e baixos do mercado imobiliário local, né? Ano passado, né, Henrique, a Demi faz a pesquisa, né? Então, final do ano passado, foi divulgado o início desse ano, que a venda de imóveis novos aqui no Amazonas, aí ultrapassou a faixa de 2,5 bilhões de reais, né? É um momento muito bom, né? O Henrique pode até contribuir fazendo aí um apanhado histórico, mas é uma crescente, né? Mas se a gente pensar aí nessa história recente do mercado imobiliário, e você com a experiência de anos desse setor, o que você consegue avaliar, né, a importância desse crescimento e aonde foi essa virada de chave no setor? Né? Porque você deve ter passado por esse momento glorioso do mercado local, mas também de muitas dificuldades, né, por um tempo. E esse crescimento está vindo, né? E está vindo crescente, está vindo de uma forma muito Crescendo de expressiva, forma né? exponencial. E aí a gente quer ouvir de você, né? É, O que que você acha desse Maurício, momento eu atual? acho que tem alguns pontos que são fundamentais para que o mercado atingisse a maturidade que está hoje. Eu acho que, primeiro, você tem hoje empresas organizadas, empresas que têm investido muito em tecnologia. Você tem um mercado hoje muito mais bem informado a respeito do financiamento. Nós temos funding, né, dentro do FGTS, que é o segmento do Minha Casa Minha Vida, segmento econômico, onde é um funding contínuo, constante, que em tese não deve faltar, apesar dos diversos ataques que o Fundo de Garantia vem sofrendo, desviando os recursos, que foi criado exatamente em 1964 para ajudar o trabalhador, né, ter uma poupança e ajudar a ter sua casa própria. Então, essa casa própria que o Henrique falou e que você falou no início, importante, eu acho que é uma das principais metas do ser humano, da pessoa ter um teto para morar, né? A partir de que ele tenha renda, que ele começa a ter um emprego e tudo mais. Então, eu acho que o mercado ele passou por todo um processo de amadurecimento. E tendo fund, tendo a informação para o cliente, e tendo fundamentalmente empresas organizadas para oferecer produtos adequados, né, à renda, adequado ao perfil, adequado também à localização, né, do cliente, eu acho que a gente não poderia estar num momento melhor. E com o crescimento também da renda formal aqui no nosso estado. O Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus, é um estado onde a renda formal faz muita diferença. E isso faz com que o mercado cresça, as pessoas encontrem o cliente certo para o produto certo, e isso faz com que o mercado atinja o ponto que está atingindo. E além do que, também o incentivo, né, que nós temos tido, não só do governo federal, mas também e principalmente um grande incentivo do governo estadual. Deixa eu, o Alderley falou em Zona Franca de Manaus, eu vou pegar um gancho e vou fazer a seguinte pergunta. Foi finalizado nesse processo de reforma tributária, inclusive pelo senador Eduardo Braga, aqui do Amazonas, levou isso para o Congresso Nacional, o qual foi votado, né, seu relatório, e mantém os benefícios da Zona Franca de Manaus e faz, portanto, aquela guerra fiscal entre os estados diminuírem, né? Dando segurança jurídica, portanto, para as nossas empresas, para as empresas que aqui estão. Você acha que essa segurança jurídica de fato vai acontecer, que novas empresas vão vir para cá e, portanto, mais renda formal, fazendo com que o nosso mercado mais para frente seja ainda maior do que ele está hoje? Qual é a sua opinião? Henrique, eu acredito que o mercado
de Manaus, a gente fala do mercado de Manaus porque é aqui que se desenvolve. Infelizmente, o nosso interior ele não tem aquela pujança econômica que a gente entende que deveria ter. Mas o mercado de Manaus, hoje Manaus está aproximadamente aí com 2 milhões e 400 mil habitantes, é um mercado considerado relativamente grande, um mercado muito bom, estamos falando aqui em nível nacional, e eu acho que a segurança jurídica, ela passa por ações, né? Muitas ações ligadas a, ao nosso setor, né? As entidades de classe fazendo com que cada vez mais, né? Aí eu dou o exemplo da CEBIC, eu dou o exemplo da Abrainc, que são entidades que têm buscado, assim, de maneira transparente, lutar pela qualidade do financiamento imobiliário, lutar pela transparência, né, da relação das empresas com o mercado. E quero te dizer que o mercado de Manaus ele é um mercado realmente atraente, né? Até pelo crescimento da Zona Franca de Manaus, das indústrias, do polo industrial de Manaus, a tendência, eu acho que esse mercado ele ter um crescimento forte, mesmo porque a quantidade de lançamentos que a gente tem hoje ofertando, ele é insuficiente para a necessidade, né? Para a demanda que Exatamente. tem. Déficit O habitacional muito déficit alto, né? habitacional é muito alto e isso faz com que a gente tenha um mercado aí bastante promissor por muito tempo. Que bom, né? Que bom para todos os lados, para quem está empreendendo no ramo e para quem também precisa comprar. Mas a gente sabe que apesar dos números positivos, inclusive o Henrique falava isso e fala isso na própria para a própria imprensa, né? Que existem alguns desafios para esse ano, né? Os números são positivos do ano passado, mas os desafios para 2025 também são reais, né? Taxa Selic nas alturas, juros, né? Na verdade essa pergunta são para vocês porque são especialistas no assunto, né? Esses desafios, eles podem ser superados e como, se a resposta for sim? Como é que você vai superar enquanto empreendedor e eu, enquanto consumidor, posso também ser beneficiado nesse ano, né, com muitos desafios ou com alguns desafios para vocês e também para quem vai comprar? Bem, não resta a menor dúvida que a taxa de juro elevada como está no Brasil, ela é um inibidor do consumo. Isso não tenha dúvida. Agora, é necessário? Talvez sim, e alguém diz que já chegou no limite. E a partir de um determinado limite, em vez de combater a inflação, ela começa a gerar uma depressão. Então, realmente, a taxa de juros está muito alta e isso tem inibido bastante o segmento de média e alta renda. Por que que tem inibido? O funding da média e alta renda é a caderneta de poupança. Na hora que a caderneta de poupança está rendendo muito menos do que o juro do mercado, obviamente que as pessoas, a tendência é você tirar o dinheiro da poupança e colocar em renda que seja mais atrativa, embora não tenha tanta segurança. Agora, quando se fala de mercado, de segmento econômico, onde você tem um fundo, como a gente acabou de falar, do FGTS, que é um fundo voltado, né, para a segurança do trabalhador, para a poupança do trabalhador, mas também uma parte dele voltado direcionado para a construção de habitação para o trabalhador, a gente tem um mercado mais atrativo, mais atuante, mesmo porque a taxa de juros ela não subiu tanto quanto no segmento de mercado. Então, isso faz com que o segmento econômico ele se mantenha e se amplie. A tendência e a nossa expectativa é de que, aumentando
número de emprego, aumentando recolhimento de FGTS, esse funding ele aumente cada vez mais para que a gente consiga produzir cada vez mais habitações e, com isso, atenuar o déficit, que já está beirando quase 8 milhões de habitações. O Henrique tem essas informações recentes, vindo de pesquisas e tudo mais que a gente tem, mas não se consegue produzir habitação na medida da necessidade. Então, eu acho que nós temos bastante desafios pela frente e a gente conta, né, na esperança de que a economia se estabilize, a inflação recue, que a taxa de juros recue, para que a gente entre novamente num ciclo de produção positivo e onde todos ganham, onde isso seja um jogo de ganha-ganha, né? Seja para o cliente, seja para a empresa, enfim, e para o trabalhador principalmente, né? Complementando esse que o Pauderlei está falando, o governo federal hoje, ele tem a construção, a habitação, né, como um dos pilares, né, do seu governo. Então, a cada R$ 1 milhão, né, investido hoje em habitação, em construção, é gerado 18 empregos, né? Então, aplicou 1 milhão, gera-se 18 empregos no mesmo momento. Então, assim, o governo sabe que ele precisa gerar emprego, o governo sabe que ele precisa colocar alimento para essas famílias, e com os problemas que o Pauderlei acabou de falar, a inflação alta, essa migração do funding, do FGTS para outros tipos de carteiras, né, que geram uma renda maior e, portanto, diminuem a possibilidade de financiamento de imóveis dentro do SBPE. Também isso trazem oportunidades, né? Então, você falou das dificuldades, é sempre importante a gente ter isso dentro do nosso radar, mas é importante também falarmos das oportunidades. E o governo viu uma oportunidade muito interessante agora e criou o famoso faixa 4, né, Paulo, do Minha Casa Minha Vida, que, né, vendo essa dificuldade dessas famílias entre 8 a 12 salários mínimos, né? Lembrando que o Minha Casa Minha Vida são para famílias de até 8 salários mínimos, né? Então, o governo federal, vendo essa dificuldade, criou o faixa 4 do programa. Bem lembrado. Que não tem... E é recente agora, né? Exatamente. Que não tem... Inclusive, foi dito esses dias agora, foi feito um pronunciamento pelo ministro das Cidades. Então, vendo as dificuldades dessas famílias de 8 a 12 salários mínimos, que estão sofrendo de sobremaneira também com a inflação, lançou, então, esse faixa 4, que não vai ter a taxa, a mesma taxa do Minha Casa Minha Vida puro, faixa 1, 2 e 3, mas vai ter também uma taxa também menor do que aquela taxa hoje entregue, né? Aquela entregue pelo SBPE, né? Aquele cliente financiado com recursos da poupança. Então, eu acho que isso é uma oportunidade, isso tem ajudado, isso deve ajudar também os incorporadores a acomodar um pouco, né? Quem tinha ali um preço ali próximo a 350 mil e com a inflação já estava vendendo esse produto ali a 400 mil, 400 e pouco. Só fazendo parênteses, Henrique, o fato de ter elevado de 250 para 350, isso já foi um ganho para o mercado absurdo. Muitas empresas que tinham um lançamento, que cediam o limite do Minha Casa Minha Vida, com o aumento da faixa para 350 mil, começaram a soltar vários empreendimentos, isso no Brasil inteiro. Com a elevação dessa faixa, né, da faixa 4, até 500 mil, eu acho que vai ser uma outra virada importantíssima, e o Henrique lembrou muito bem, isso vai fazer muita diferença no mercado. Isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, à sua casa própria, com juros mais adequados. E tem um detalhe também que eu acho que é importante, eu acho que foi mencionado pelo ministro, que é o alargamento do prazo do financiamento. Hoje a gente já tem o comprometimento de renda até 35% e 360 meses. Só para ilustrar,
o pessoal que está aqui nos ouvindo entender. O comprometimento de renda que o Paulo está dizendo é que dentro da faixa, dentro da sua renda familiar, a Caixa ela aceita um limite de comprometimento de renda, no caso, 35%. Né? Perfeito. Então, eles estão aumentando isso. Então, passo a bola de novo para o Não, Paulo aqui. perfeito. Não, é ótimo você estar colocando esse tipo de detalhe para esclarecer exatamente o nosso espectador que está nos assistindo nesse momento e fazer com que ele entenda, né, que ele pode se encaixar dentro de um financiamento. Eu acho que tem uma coisa assim muito importante. A gente fez um lançamento lá em Belém semana passada e uma coisa que eu falei, assim, até homenageando os corretores e tudo mais, foi o fato de o corretor convencer o cliente e mostrar para o cliente que muitas das vezes ele não sabe que ele pode comprar uma unidade. Eu acho que isso aí faz uma diferença muito grande. E esse papel é do corretor. Quanto mais o corretor está preparado, né? E aí ele também tem que usar um pouco de psicologia para atrair esse cliente que acha que não pode comprar e que pode Porque comprar. tem muita gente que ganha 5, 6 mil reais, assim, não, não vai dar para comprar um imóvel, né? 5, 6 mil, você pode É, comprar um ótimo imóvel. É. Você pode comprar imóvel com 2 mil, com 2 salários mínimos, com 2 salários mínimos e meio. Aqui em Manaus, você, com 1,5, 2 salários, você compra um imóvel. Muito bom, por sinal. Inclusive com uma entrada bem baixinha, Com a né? entrada bem baixinha. e Então, se ainda utilizar o Amazonas Meu Lar, facilita então eu ainda. estou falando aqui por conta do Amazonas Sim, Meu Lar, sim. né? Então, nós temos. Eu tenho um amigo que ganha em torno de 8, 9K, né? 9 mil. E, poxa, eu tô fora do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Estava. E aí ele fica, isso é uns 3 meses atrás. E aí eu tenho dificuldade, porque se eu for sair dessa faixa 3 e entrar para uma outra faixa, né, que não existia, né, os juros já vai ser bem mais altos. E aí, com essa faixa 4 já possibilita essa galera aí que ganha, né, já em torno de 7, 8, 9K, e que estava fora do Minha Casa Minha Vida, tendo a possibilidade agora já de pensar, opa, agora sim eu consigo, né, com esses juros mais em conta, adquirir meu imóvel. Perfeito. É exatamente isso, Maurício. Eu acho que o mercado, eu falava que amadureceu, eu acho que teve um amadurecimento assim exponencial. Ele foi espalhado em todos os agentes que lidam no mercado imobiliário. E isso é que está fazendo o mercado imobiliário crescer, principalmente aqui na nossa terra. Nós temos aqui empresas muito profissionais, nós temos vários profissionais, profissionais de venda da mais alta qualidade. Isso não tem a menor dúvida, não deixo nada a desejar por De profissionais todos de os Rio, São segmentos, Paulo, de né? todos os segmentos. E eu posso falar isso assim com muita tranquilidade, porque a gente atua em outros mercados e a gente sabe como é que hoje o profissional de venda daqui é atuante, é competente, é profundo nas análises e nessa aproximação, na atração e no convencimento do cliente que acha que não pode comprar e que pode comprar através do seu salário, às vezes um salário menor, com a composição de renda, com um familiar, com um amigo, com amiga, enfim. E isso faz com que o nosso mercado cresça e está crescendo dessa maneira exponencial. E a ADEME tem uma importância grande e até de forma indireta nessa formação desse corretor, porque eu já vi, né, porque a gente tem esse contato com as incorporadoras que são associadas à ADEME, né, pegando a pesquisa que a ADEME realiza mensalmente, e fazendo treinamento com o corretor, treinamento com o pessoal com base nessas Olha, eu quero informações. aqui reconhecer o trabalho que o Henrique faz na ADEME, junto com você também, divulgando e tudo mais, mas o trabalho que o Henrique tem feito Sim. na ADEME, ele tem contribuído assim de uma maneira muito grande também para que esse nosso mercado se profissionalize, para que esse nosso mercado ele fique muito mais bem informado, porque essa informação, quanto mais informado esteja o setor, quanto mais informado esteja os agentes, né, que proporcionam, né, essa atividade, esse dinamismo todo que tem no mercado imobiliário da nossa cidade,
ele se propague, ele cresça e ele cada vez mais ele atinja as pessoas que precisam ser atingidas, que é, na verdade, o cliente, a população dentro do segmento econômico, o pessoal de mais baixa renda, e dentro do segmento de médio alto padrão, as pessoas também possam entender que podem comprar um imóvel dentro das características que hoje o mercado dispõe. Eu queria agradecer aí a deferência, né? Você falou uma coisa importante há alguns minutos atrás, que é a maturidade que o mercado absorveu ao longo dos últimos anos e absorve pegando porrada, né? Absorve, né, com aquela resiliência, né? E eu costumo falar isso em algumas entrevistas, a resiliência do mercado imobiliário da nossa cidade. E acho que a DEMI ela se transformou no que é hoje, acho que muito pela unidade dos associados, né? Eu acho que o senso colaborativo, eu acho que nos nossos associados acho que ele é muito legal, muito interessante. Eu acho que isso que está fazendo a nossa entidade, eu acho que ter a, a importância e a representatividade que ela tem hoje. E eu agradeço a todos os associados, os diretores, os conselheiros, seja titulares, seja suplentes. Então, isso é muito, muito bacana e a gente fica muito orgulhoso. Mas, Maurício, eu queria falar um pouquinho aqui agora sobre a história desse cara aqui que a gente está na nossa frente, porque eu acho que é importante. Queria, inclusive, dizer aqui que me inspirou, né? Eu sou engenheiro civil, né? Também sou empresário, mas desde de moleque eu me inspirava na Construtora Capital, me inspirava no Pauderley, para ser, né, um empresário do mercado imobiliário. Eu sempre tive vontade, né, de construir imóveis, de construir casas e tudo mais. Então, te agradeço por isso. Você sempre foi uma pessoa muito que me inspirou muito. E assim, falamos ainda agora, o Pauderley falou que a empresa dele tem 50 anos. Aí, para quem está olhando o Pauderley agora, vendo essa pessoa aí, ó, todo ó, magrinho, né, todo Jovem. jovem, talvez não esteja entendendo um pouco, porque a empresa tem 50 anos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu vou entregar aqui a nossa superintendente da DEMI que me perdoe. Mas a gente estava conversando esses dias, né? Ah, porque tem 50 anos a capital. Não tem 50 anos. Não pode, porque quantos anos tem o Pauderley? Ele é tão jovem. Pois é, mas tem 50 anos a capital. Ele deve ter empreendido muito, muito cedo, mas o empreendedor vem na veia, né? Mas você aparenta, você é uma pessoa jovem e está trabalhando desde cedo no mercado imobiliário, né? Perdão, Andressa, mas eu te entreguei aqui nessa conversa, mas acho que valia a pena. Mas eu acho que por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu acho que hoje o empresário ele tem que estar muito alinhado com o bem-estar, né? Tem que estar muito alinhado com isso. E aí, Pauderley, eu quero que tu fale um pouquinho, né? Não vamos falar de idade, vamos falar da empresa, de 50 anos, mas pô, você é um cara bem, cara, sei que pratica esporte, faz atividade, que acorda cedo, que se alimenta bem, né? Gosta de tomar um vinho. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, até para todo mundo que vai nos ouvir e nos ver, né, a partir de agora. Fala um pouco da sua rotina. Primeiro, como foi essa vinda para Manaus? Eu sei que você é um caboclo do interior, de Erunepé, assim como várias personalidades que tem na nossa cidade. Parece que essa turma de Erunepé, sangue de Erunepé é bom, né, Maurício? Falar um pouco dessa vinda para cá e dessa jornada toda. De 50 anos aí de empresário. Faz um resumo aí, difícil, mas faz um resumo aí para a gente, aí para todos. Tá, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não tenho nenhum problema com idade. Eu acho que o mais importante é a gente estar com a cabeça boa. Eu aprendi desde cedo um termo em latim que diz mens sana in corpore sano. Então, mente sã em corpo são. E isso eu aprendi quando eu estudava lá no Colégio Dom Bosco, lá no Colégio dos Padres, e experiência boa, mas assim, a gente vem cultivando isso há muito tempo. Eu sempre trabalhei e olhando sempre para o futuro, né? A gente sempre deu muito murro. A gente chegou aqui em Manaus, como o Henrique falou aí, nós somos uma família de Erunepé, família toda de lá. E viemos para Manaus estudar, minha mãe puxou todo mundo para cá,
puxou, que eu digo, incentivou, né? Sim. Meu pai, junto, veio aqui, ficou trabalhando lá, e ela, muito sacrifício. Mas o certo é que a gente teve é, muita inspiração nela e acabou fazendo com que a gente avançasse. É muito. Emocionante, né? Não, é emocionante. Você pega um empresário com toda essa história e você vê que a base, você não chega aonde ele, né, ele chegou, não chega aonde, no topo, sem base familiar e, sobretudo, sem gratidão, Sim, É. verdade. né? Mas é isso. Então, foi muita luta, muito trabalho. A gente estudou, todos formados, todos irmãos, somos 8 irmãos. E isso fez com que a gente também tivesse uma formação muito boa enfim. Mas sempre lutando. Eu tive um emprego na minha vida, foi na Sharp, eu e o meu irmão, Paulo Derney, onde a gente tinha várias obrigações com a família, enfim. Mas nós trabalhamos desde cedo. Nós fundamos essa nossa empresa, a gente tinha 19 para 20 anos. Então, era uma empresa que era empresa do ramo de eletrônica, a gente tinha estudado eletrônica na escola técnica, e o Paulo Danei foi para o ramo da engenharia civil, foi para o ramo da engenharia eletrônica, eu sou engenheiro eletrônico, e isso fez com que a gente seguisse nesse ramo. Aí, em um determinado momento, a gente avançou para o ramo de comunicação, equipamentos telefônicos, redes, engenharia, montagem de redes telefônicas, até chegar na construção civil. É muito, não é fácil as dificuldades que tem, mesmo porque naquela época a gente tinha muita inflação. A inflação era um negócio absurdo, inflação em 2% ao dia. Então, nosso primeiro empreendimento, a É uma gente. outra gestão, né? Gestão na Não, inflação. era um negócio absurdo. Hoje, as pessoas que estão no mercado, que são pessoas mais jovens, não têm a mínima noção do que é viver com uma inflação de 80% ao mês. Então, não dá para explicar hoje direito como é que você consegue sobreviver numa inflação dessa. A gente fazia empreendimento na Caixa, entrava com medição e, às vezes, por conta de 2 dias, uma medição que entrava, vamos lá, 100 mil, e 2 dias depois virava 200 mil. Em compensação, o custo também aumentava ia aumentando na mesma Enquanto o boleto proporção. não tivesse pago, ele estava. É uma loucura. E eu E a gente, perguntando anteriormente nas dificuldades desse ano, era Agora, fichinha, se tudo, parar para tudo, analisar. exatamente. Então, era crise, a gente vivia em crise. E tinha crise maior e crise menor a cada 5 anos. Eu acho que hoje está até, esse tempo encurtou, né? Agora, o que mudou o mercado imobiliário fundamentalmente? Foi o Plano Real. Quando veio a estabilização da economia, as coisas mudaram. Nós lançamos um programa de habitação aqui, de autofinanciamento, porque também tinha outro detalhe, não tinha financiamento imobiliário aqui na nossa região. E o financiamento Para comprar o imobiliário no imóvel Brasil tinha que ser no ou cash, do você dinheiro. comprava financiado à pessoa, quando o imóvel estava pronto, então tinha muito pouca oferta, porque você não tinha incentivo, não tinha financiamento para produzir, e aí as pessoas compravam imóvel usado. Então, Não tinha enfim, financiamento à produção não nessa tinha época. financiamento à produção. O financiamento à produção era mínimo, eram pouquíssimas empresas que tinham e era muito pouco. A oferta de moradia era muito pouca. E, a, e, a, e aí as pessoas elas não tinham oportunidade. Né, o que mudou com isso? Mudou
com o plano real, quando veio a estabilização da economia, quando chegou a... E aí nós lançamos um empreendimento acreditando que a economia ia tá, estável, né? Aquele programa de autofinanciamento. Aí nós fizemos o Parque dos Ingleses, nós fizemos um programa chamado Proaban, que é casa lá do Vila Nova, Vila Rica, Vila da Barra, Vila Real. Fizemos Parque dos Franceses. E isso fez com que muita gente entrasse no programa. E a gente produziu aí mais de 5.000 unidades. Isso se Entregamos, vão... produzimos e entregamos. Quantos anos já que foi feito Isso esse começou em 1995. 95? Em Há 95 a gente começou o 30 programa, anos começou atrás, a 20 entregar, anos, 25 não é anos muito atrás, mais tempo. ou menos, é muito tempo. E depois também era um sacrifício, né? Porque as pessoas elas pagavam e queriam ter, só que tinha regra. Então tinha uma parte que tinha lance, outra parte tinha sorteio, e isso fazia com que as pessoas, né, quisessem ter. E isso gerava uma exposição de caixa muito grande, porque a gente via necessidade também de acelerar o projeto. Como não tinha financiamento, haja sufoco, né? Então, Então, não é fácil. todo o negócio era tocado com o recurso do pagamento do Juntava, cliente. exatamente, pegava o recurso do cliente e aí a gente tocava as obras conforme o caixa. Só que tinha inadimplência, tinha isso, aquilo, outro, e sempre tinha uma exposição, né? Uma exposição de caixa relevante. Aí a gente entregamos as unidades todas, não ficou ninguém sem habitação, mas a gente passou por uma outra modalidade. Essa modalidade foi uma sacada que nós tivemos na época. Nós lançamos o Bosque dos Ingleses. O Bosque dos Ingleses são 10 torres, são 280 apartamentos, e a gente lançou todos de uma só vez, mas já com a unidade que que o cliente escolhia, comprava, ele já escolhia. Só que com prazo, Uhum. Quem pagasse mais recebia o imóvel quem antes. pagasse mais pagava com tabelas diferentes. Ou Perfeito. seja, o cara que ia receber por último ia estar com um plano de pagamento muito pequeno, pagava pouco por mês, só que ia receber imóvel com 10 anos, né? Ou talvez um pouco antes, dependendo do caixa. Mas a ideia era exatamente essa: quem pagasse mais recebia primeiro. E isso também foi uma quebra de paradigma na época, que a gente saiu desse modelo que a gente tinha de autofinanciamento para um modelo onde a pessoa já pagava e escolhia seu imóvel. Isso é muito legal, que mostra que o empresário, ele além de ser resiliente, assim, além de ser disciplinado, Tem que ser criativo. exatamente, ele tem que ser criativo. É o que a gente chama de empreendedorismo disruptivo, né? Que é justamente sair Só do que óbvio, né? Sair isso do há que 30 anos atrás, Maurício, era. há 30 anos atrás, começa a lançar empreendimento. Nesses empreendimentos, poderia dizer que são empreendimentos de Minha Casa Minha Vida hoje? Ou não? Minha Casa Minha Vida é o Vila Nova, Vila Entendi. Rica, Pronto, Vila Real. empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, né? Talvez até o Parque dos Franceses, né? E aí você, há 30 anos atrás, já tinha essa visão, Sim. só que com outro modelo de É. financiamento, né? Então, acho que parabéns aí E você tinha que criar, não tinha jeito, né? Se você quisesse avançar, não tinha financiamento. E aí nós aditivamos nesse programa uma coisa que era chamado o seguro prestamista. O seguro prestamista era exatamente não para cobrir a prestação, mas para cobrir morte ou invalidez. Então, a pessoa, por algum momento, ou morria dentro do programa, ou ficava incapacitado, aí o seguro vinha e cobria. E isso teve também, assim, foi uma quebra de paradigma na época. Legal. Falando um pouco sobre essa criatividade, ainda nesse tema da criatividade, a gente sabe que você tem outras empresas também. Então, além de incorporador, o Paulo Derlei tem outras empresas, mineradora, concreteira.
E tem também incorporadoras, né? Ela empreende também em outras cidades do Brasil, tais como Belém, e também tem uma outra empresa em São Paulo, né? O qual já lançou diversos empreendimentos. Paudelei, tocar uma construtora capital, uma outra empresa de econômico com Amor a Mais, Manaus, Belém, São Paulo, empresa mineradora. Como é que é essa rotina, cara, de conseguir tocar todos esses negócios, ainda praticar esporte, ainda conseguir chegar é, depois de 50 anos com todas essas empresas bem desse jeito? Fala um pouco pra gente. Acho que essa inspiração que ela é importante nos dias de hoje também. Cara, é assim, eu acho, e não tenho nenhuma dúvida disso, que o principal que você tem que contar é com pessoas. São as pessoas que fazem com que a gente consiga avançar. E para isso, a gente procura ter gente que realmente nos ajude a fazer isso, né? A gente tem pessoas chaves em alguns postos e eu acho que a gente conseguiu, né, em pouco tempo, trazer um crescimento, uma organização melhor da nossa empresa, um olhar para o futuro, a gente ter a possibilidade de aspirar para crescer, expandir a empresa cada vez mais. Então, eu acho que no final do dia você tem que ter gente, gente preparada, gente responsável, gente comprometida, né, Perfeito. com o seu desempenho, né, que eu acho que isso é fundamental e o que eu acho que nós estamos conseguindo. Nós, obviamente, eu não vou ficar na empresa ad eterno. Apesar de vontade, eu me sinto assim com muita disposição, mas nós estamos num processo, né, de transição muito grande dentro da nossa empresa. Profissionalização. A minha filha, Thaisa, trabalha com a gente lá já tem muito tempo. E nós também contamos hoje, né, com uma pessoa assim que veio fazer uma diferença muito grande dentro da nossa organização, que é o Paulo Henrique, oriundo da Caixa Econômica. Paulo Henrique Ângelo tem uma experiência fantástica e tem feito assim um trabalho muito grande junto com toda a nossa equipe. A tônica do nosso negócio é valorizar as pessoas. Na hora que você precisa de um profissional, primeiro o nosso olhar é para dentro de casa. Vamos olhar para dentro, ver quem a gente pode puxar, né, para seguir, galgar esse posto, seja um posto de gestão, seja um posto que seja, enfim, de melhoria, né, de comando, né? Então, a gente tem esse exemplo que a gente pode dar, é valorização do nosso público interno, não só do nosso público interno. Eu acho que esse é outro ponto fundamental. Respeito pelo nosso cliente, absolutamente tudo, é isso que está no cerne do nosso negócio. Nós sempre respeitamos o nosso cliente, nós nunca deixamos o cliente sem qualquer tipo de informação que ele queira, acesso total, né? A mim também. Até hoje os clientes têm acesso a mim. Quantas vezes eles me param até na rua, seja onde for, pedindo alguma explicação. Se eu não souber do momento, porque hoje a empresa tomou um outro vulto, mas o que eu estou a par, já respondo na hora, senão eu me comprometo a entender e seguir com a resposta na sequência ou encaminhar dentro da nossa empresa a solução dos problemas. Nós temos realmente uma operação dentro do mercado imobiliário em Manaus, que está indo muito bem, cada vez mais a gente tem procurado fazer produtos, né, que
sejam de acordo com o interesse do cliente, tanto com relação a preço, tanto com relação à localização, e fazer com que o cliente, a gente sabe que o cliente pode comprar e fazer com que ele saiba disso. Isso é importante que ele saiba. Nós temos uma operação em Belém que é muito parecida aqui com Manaus, então essa operação também é uma operação que está rodando para dentro da nossa empresa assim, de maneira muito ágil, muito tranquila. Não é? Obviamente que dentro desse nosso mercado não tem operação tranquila, porque todo dia a gente sai para matar o leão, mas a logística lá é um pouco diferente da logística daqui. Mais fácil, Do ponto de vista de construção, sim, material e tal. material, a gente não conta com essa questão sazonal daqui do Rio agora, que pô, Sim. a cada 6 meses a Sim. gente tem que estar aí, né, pagando container absurdo, Antes, temos que comprar material com antecedência. antes era só a chuva o nosso problema, agora Agora é é problema chuva e de seca, estiagem. e seca. E está indo, né? Está indo, tem muito desafio. Belém tem muito desafio, mas a gente está. Nós somos aceitos pelos paraenses. Hoje a gente se sente um pouco também paraense. Nós somos, na verdade, amazônidas, né? Então, é Então um acabou mercado aquela guerra difícil. de Amazonas e Pará. Para nós, sim, nós temos muito relacionamento lá com o pessoal. A gente gosta muito do pessoal, eles gostam da gente. Nós temos muitos parceiros, né, de imobiliárias, corretores, assim, um pessoal assim, muito bom de trabalho e que tem nos ajudado bastante. Aí São Paulo, o Henrique sabe disso, a gente sempre conversa, é outro bicho. É um mercado assim, enorme, gigante, mas é um mercado assim, altamente competitivo. Altamente competitivo. Então, tem todas as facilidades de você ter o teu cliente, mas em função de ter empresas gigantes, né, no mercado, as dificuldades para você iniciar uma operação em São Paulo são muito grandes também. Então, nós estamos lá há 7 anos, 7 para 8 anos, e é uma operação nossa hoje que eu acho que eu posso dizer que é vitoriosa, uma operação que está fluindo bem. Temos alguns parceiros lá, locais, como a empresa Plano, uma das maiores do Brasil, uma das maiores, empresa assim, muito redonda. Nós temos hoje aproximadamente lá 12 empreendimentos rodando, já tem empreendimento entregue, empreendimento em construção, empreendimento em lançamento. E, graças a Deus, também por conta de uma equipe que a gente conseguiu montar, inclusive levando gente daqui de Manaus para São Paulo, desfalcando um pouco aqui o nosso negócio, mas entendendo que São Paulo realmente é uma praça onde tem que ter uma expertise muito grande. Tem que ter relacionamento muito grande com todas as entidades, você tem que ter relacionamento com o mercado imobiliário de maneira assim muito aprofundada, você tem que ter relacionamento com as imobiliárias para convencê-los a te dar a mão na hora que você não tem produto suficiente para Vários ofertar. incorporadores querendo o mesmo, né? Todo mundo Vários, querendo venda, venda, venda. e os grandes, né, cara? Sim. E no final do dia, comprar terreno em São Paulo é um desafio, né? É uma dificuldade assim relativamente grande. Lá você tem que construir terreno. Então você tem que comprar lá às vezes 3, 4, 5, 6 casas para montar, fazer um terreno, para montar um empreendimento. Mas na medida que essas coisas vão acontecendo, e isso é uma coisa que a gente aprendeu no segmento econômico. Você tem que ter esteira de lançamento. Quanto mais terreno você tem, quanto mais negócios você tem andando, seja
tem o terreno, você começa a fazer projeto, você começa a desenvolver, né, todo o processo, né, de lançamento, de contratação e tudo mais, aí isso vira um ciclo positivo realmente muito grande, que é um diferencial que eu acho que hoje tem só no Brasil, que é um funding, né, tipo o FGTS, que você conta com esse fundo, você sabe que vai ter, você tem um orçamento anual e que você pode confiar, né, que vai ter recurso. E isso a gente tem esse parceiraço nosso, que é a Caixa Econômica. Exatamente. Então, isso é uma coisa que todos nós do setor temos que reconhecer. A Caixa Econômica Federal, ela faz uma diferença muito grande no mercado imobiliário. E isso realmente, se eu te disser que se tem três fatores, né, que impulsionam o mercado imobiliário, com certeza um deles é a Caixa Econômica. Econômica. Importante falar da Caixa, inclusive em público aqui agradecer toda a parceria com o mercado imobiliário. Você falou muito bem de pessoas. A Caixa, no que pese ser um banco público, mas ela é feita de excepcionais profissionais. Verdade. Né? Profissionais extremamente qualificados que jogam junto com as empresas, Maurício, que ali estão, seja já financiando o imóvel ou seja querendo financiar. Sim. A Caixa joga ajudando a formar essas pessoas, essas empresas, e sem sombra de dúvida, quem já está jogando, ajudando essas empresas a performar cada vez mais. Então, muito obrigado a todos os amigos e colaboradores da Caixa que operam junto conosco o mercado imobiliário. Muito obrigado. E já esperamos a Caixa aqui em algum momento, né? Boa ideia. Já lançamos um convite aberto. Pauderley, história que inspira, né? Quem está nos assistindo, quem nesse momento para conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória, não só no ramo imobiliário. Mas você falou, já para a gente contextualizar e já encerrando o nosso podcast, né? Você contextualizou a história da capital, né? E não tem como não ter dado certo esses 50 anos levando a essa tríade que você acabou de falar quando você estava mencionando sobre a história da capital, que era a marca capital, o cliente e o público interno. Então, essa tríade eu tenho certeza que é o sucesso desses 50 anos da capital. Então, parabéns pela trajetória. Não tinha, né, Henrique, como não ter esse primeiro episódio do podcast sem você aqui, porque é uma história de inspiração. É para abrir realmente com o pé direito o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast, de muitos que virão, mas com certeza foi essencial a sua presença aqui nesse primeiro, né? Com certeza. Começamos com chave de ouro. Eu queria agradecer a Pauderley, um papo sempre muito leve. Quando a gente diz que você é uma pessoa inspiradora, essa pessoa que você é aqui, né, atrás desse microfone, é também fora. Então, acho que a leveza que você leva à sua vida empresarial e a leveza que você leva à sua vida pessoal, eu acho que essa é o que faz, de fato, esse grande... É a fórmula. Exatamente. É o que faz esse grande empresário Pauderley. E te agradeço mais uma vez por ter vindo a brilhantar aqui esse nosso primeiro programa. E certamente a todos que estão nos vendo aí, nos ouvindo, vai ficar aí um belo exemplo, né, Maurício? Um belo exemplo de profissional e de pai, né, e de avô, né, que você é. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco e boa sorte, muito sucesso aí nessa sua jornada ainda, que eu tenho convicção que vai ser ainda de muitos e muitos anos em outras cidades do Brasil também. Eu quero agradecer também, dizer que eu me sinto assim honrado em ter participado desse primeiro episódio e dizer que a nossa trajetória é uma trajetória de sucesso, é uma trajetória de muita luta, mas é uma trajetória de sucesso. E dizer também que eu jamais imaginava chegar onde chegou. A gente sempre luta para crescer, né? E a tendência
é você chegar, né, considerar, né, que o crescimento é uma coisa natural. Mas, provando isso, a gente tem muito compromisso com as praças que a gente atua, né? E isso tem feito assim uma diferença muito grande. Eu acho que o reconhecimento, né, de cada profissional que atua junto com a gente tem feito uma diferença muito grande. Nós temos hoje, só para contextualizar aqui, nós somos eleitos há 2 anos a maior empresa de construção civil da região norte, empresas regionais. Nós estamos há 25 anos sendo a primeira empresa lembrada no top of mind na cabeça do nosso cliente. Então, essas coisas, elas vêm comprovar que a nossa política, o nosso respeito aos clientes, aos funcionários, ela está no caminho certo. E me coloco aqui à disposição de todos para que a gente possa, cada vez mais, poder contribuir com o crescimento do nosso mercado, poder contribuir com os nossos clientes, a esclarecer, seja em que matéria for, para que a gente possa ter um mercado cada vez mais pujante e cada vez mais saudável. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, então. Obrigado, Henrique, também, né, que está aqui do meu lado e a gente vai conduzir, né, no decorrer, né, do podcast, da ADEME, do Papo Imobiliário, né, vários outros temas interessantes do setor. Esse foi só o primeiro de muitos que virão. Né, você também vai conhecer pessoas que estão por trás de grandes marcas aqui do mercado imobiliário que vamos apresentar a você no decorrer do nosso programa. Maurício, quebrando um pouquinho o protocolo, antes de finalizar, pedir também para os nossos seguidores aí do Papo, né? Seguir o nosso Instagram, ADM_Amazonas, inclusive sugerindo pautas para a gente, sugerindo ideias, sugerindo, né, empresários ou personalidades da nossa cidade, claro que atuam no mercado imobiliário. Então já fica também aí o pedido para que quem tiver interesse também que sugira essas informações para a gente. E quando se fala em mercado imobiliário é um campo amplo, né? A gente só pensa, construção de imóvel, não. Tem muito mais a ver com a urbanidade, né? Com a questão de mobilidade também. Tudo isso também atinge o mercado imobiliário e o mercado imobiliário atinge você enquanto pessoa. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Pauderley. Obrigado. Muito obrigado a você. Faça a sua inscrição aqui no canal da ADEME. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, porque no próximo vídeo nós vamos estar aqui também com uma outra pessoa, uma outra personalidade para falar de um tema muito importante do mercado imobiliário. Obrigado e até a próxima, hein? Valeu. Até a próxima.